Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal Mente Marketing. Canal esse com o objetivo de sempre trazer conteúdos, informações que possam fazer sentido aí para o teu negócio, independentemente se você vende produto ou vende serviço. O objetivo é esse de poder sempre trazer novidades, estratégias para você implementar aí na sua empresa. Eu quero fazer uma pergunta para realmente mexer um pouco com você. Você já se perguntou por que tem empresas do mesmo segmento, ok? Muitas empresas que fecham a porta e muitas empresas do mesmo segmento prosperam, crescem. Você já se perguntou por que pessoas comuns se tornam grandes empresários? A palavra é uma só: conhecimento. Porque através de conhecimento que você, empreendedor e empreendedora, vai buscar, seja através de livros, participando de palestras, workshop, o objetivo é você ter esse conhecimento para poder aplicar na sua empresa, ok? Para você poder vender mais, estar sempre no mercado, nesse mercado que é muito competitivo, sabendo que a concorrência está aí sempre batendo, né? Mas por que empresas paralisam? Por que empresas fecham as portas? E o que elas justificam, muitas dessas empresas, é falta de recurso, o dólar está caro, a economia está muito fraca, mudança de política, guerras, enfim, são verdadeiramente desculpas dessas empresas, porque infelizmente não foram buscar o conhecimento para poder aplicar e, consequentemente, estar sempre no mercado competitivo. Em contrapartida, outros empreendedores que vão buscar conhecimento para poder estar em empresas que fecham as portas e outras que continuam no mercado. Estranho, né? Mas é uma pura realidade, pessoal. Porque o que acontece? A não ser algo que aconteceu anos atrás, que nós sabemos que a pandemia foi um ponto fora da curva, onde infelizmente tivemos que passar aí por essa situação, muitas empresas fecharam as portas, enfim. Mas fora isso, por que muitas empresas permanecem? É a busca de conhecimento. Só que dentro desse conhecimento, o que acontece? Você vai buscar estratégias para você aplicar no seu dia a dia. Estratégias essa como atendimento, estratégias para você aplicar no pós-venda da sua empresa, estratégias para que você possa ter uma melhor gestão consigo como empreendedor e empreendedora, porque uma coisa é você CLT, sair daquele modo CLTista, né? Cumprir horário, cumprir com as suas obrigações e partir para uma nova trajetória que é ser um dono de uma empresa. Onde muitos acham que ser dono de empresa é ter total liberdade, vamos dizer assim. Você vai ter, desde que você busque conhecimento, ok? Só que em contrapartida, também tem a parte financeira. Quantos e quantos empreendedores às vezes recebem uma herança, acaba saindo da empresa, pega uma indenização, ou de repente vai fazer um empréstimo, de repente tem um veículo, algum bem patrimonial vende para investir e não vai buscar conhecimento, não buscar conhecimento em separar a pessoa física e pessoa jurídica, o quanto que verdadeiramente tem que investir, o quanto que no mínimo você tem que esperar para que comece a ter o retorno daquele investimento. Vamos dar uma ideia? Vamos dar uma ideia assim, vamos colocar um exemplo aqui. Vamos supor que aquela pessoa sai, pega uma indenização, quero montar um carrinho de cachorro quente. Vamos dar um exemplo bem simples, tá? De repente quero colocar agora trabalhar com hambúrguer, que eu vou comprar um food truck, eu vou fazer um curso, ok. Mas pensou no ponto, onde vai colocar, quais são os impostos, o tipo de veículo, qual é o valor, vai comprar, financiar à vista, enfim, qual o período de retorno, eu vou fazer contratação de um funcionário para estar ali, qual é o valor, quanto que eu tenho que pagar de imposto, dos insumos que eu vou ter que comprar para produzir aquele produto, quais os tipos, valores, o quanto que eu tenho que precificar,
e a partir de qual período que eu vou começar a ter o retorno sobre isso. Infelizmente, eu posso garantir para vocês que muitas pessoas não vão atrás. Vão fazer conta de cabeça, vão muitas vezes tomar decisões por achômetro e lá na frente acabam se frustrando. Então isso, o que acontece? Quando a gente fala também, não, eu estou dando esse exemplo da parte financeira, mas muitas vezes você tem até o conhecimento na parte financeira, só que tem outras áreas na sua empresa que requer muita atenção. Então vamos falar sobre atendimento. Porque o atendimento é a porta de entrada para que você converse com aquele seu futuro cliente, para que ele venha futuramente comprar o seu produto ou serviço. Esse atendimento é online? Ele será offline? Se for offline, de que forma, de que maneira? Quem que é o atendente e atendente? Está preparado? Conhece bem sobre o produto ou serviço? Quebras de objeções? Sabe se expor, se expressar? Falar das qualidades e benefícios? Muitas vezes é entender a dor daquele cliente ou a necessidade daquele cliente para que aquele atendente, no primeiro atendimento, possa falar para o futuro cliente. Não aquilo que ele quer ouvir, mas principalmente aquilo que ele precisa ouvir para que ele possa tomar uma ação positiva. Veja bem, como eu falei, o atendimento é a porta de entrada, mesmo que aquele cliente, o futuro cliente, não comprou o produto ou serviço, mas pelo atendimento e pelas informações que foi passada para ele, para ela, ele vai sair dali satisfeito, porque já começou com atendimento diferenciado. E aí, partir do atendimento online, como que é o atendimento pelo WhatsApp, ou pelo direct do Instagram? É um atendimento frio, ou seja, você como empreendedor, empreendedora, ou de repente um colaborador seu, vai responder apenas aquilo que o cliente pergunta? Você tem esse tamanho? Qual o preço? Como funciona? Você responde já de prontidão ou procura fazer algumas perguntas abertas para trazer o cliente para perto? Pense nisso. E quando você vende o produto ou serviço, você tem ferramentas de CRM para ter os dados daquela empresa, daquele futuro, daquele cliente que comprou de você, para que você possa, de repente, entrar em contato para saber se gostou, fazer algumas perguntas, com uma pesquisa, ou até para oferecer alguma promoção, algum bônus, seja para ele ou para ela, ou com os dados oferecer, de repente, algum benefício para um cônjuge, para os filhos, se está trabalhando principalmente o pós-venda daquele cliente. O pós-venda sendo pós-venda direto e indireto. A gente costuma falar pós-venda direto e indireto, que são duas formas. O direto é quando você faz o pós-venda relacionado ao produto ou serviço. Se gostou, se atendeu a necessidade, se gostaria de dar alguma dica, se gostaria de fazer alguma colocação, que de repente se não gostou, que poderia melhorar, pegar algumas informações. É um pós-venda direto. O indireto é quando você faz um pós-venda, onde você oferece algo que o cliente nem espera. De repente ele comprou um produto ou serviço, de repente você dá uma bonificação para ele, de repente de uma hamburgueria, de uma doceria, de repente por um produto de alto ticket, de repente oferecer um voucher de um restaurante com acompanhante. Ou seja, você está proporcionando experiência para o seu cliente, que ele nem espera. Então você percebe? Lembra aquilo que eu falei no início? Por que empresas que no momento em crise, elas sempre crescem? Empresas aquelas que crescem no momento de crise, empresas do mesmo segmento fecham as portas. Alguma coisa está errado. Então não é simplesmente você oferecer o melhor produto ou serviço, por mais que você tenha expertise nele, no serviço ou no produto, mas o que ronda, o que está por trás do atendimento, de um pós-venda, de fazer um marketing, o marketing online, seja o marketing digital, né, os anúncios online, você acha que é da noite para o dia? Então você precisa também conhecer como é que funcionam essas ferramentas. Não que você vai colocar a mão na massa, mas você, empreendedor, empreendedora, que vai contratar uma agência, um gestor de tráfego, você precisa conhecer como é que funciona, até para que você não gere expectativa.
Quantas empresas nós já pegamos, já tivemos reuniões onde eles acabam tirando, olha só, o orçamento de uma área que não era para tirar, às vezes até de um empréstimo, financiamento, para poder aplicar no marketing digital, achando que o resultado da noite para o dia. E infelizmente não é assim que funciona. Você precisa saber como é que funcionam os anúncios online, seja no Google, no Instagram, TikTok e outras plataformas. Como eu falei, não estou dizendo que você tem que ser o expert, não que você não vai buscar isso, mas saber onde é que você está investindo, para que de repente você tenha um conhecimento e saber cobrar também lá na frente daquele gestor, daquela agência, para que no dia a dia também você esteja ali participando, porque quando se fala de anúncios online, quando nós falamos de marketing digital, de 100% do sucesso, 50% do gestor ou da agência, os outros 50% é seu, através do atendimento, para quando gerar lead, quando gerar as mensagens no direct do Instagram, quando gerar as mensagens no teu WhatsApp, quem que vai atender? Percebe que existem algumas particularidades que você precisa estar atento. Então entenda, são vários pontos, são várias, imagine que a sua empresa, nos departamentos tem várias torneiras. A torneira do financeiro, a torneira do atendimento, a torneira do marketing, a torneira da precificação dos produtos e serviços, a torneira do contas a pagar, do pós-venda, enfim. Se uma dessas torneiras estiver ali gotejando, pingando, com certeza lá na frente você vai colher resultados que você não esperava. Então é muito importante estar sempre o quê? Buscando o conhecimento para que você possa sempre permanecer competitivo no mercado. Porque como nós falamos, a concorrência ela é muito grande. Às vezes você está nas redes sociais, mas ok, aquilo que a gente costuma falar, né? Nós precisamos estar na avenida mais movimentada do mundo, que é a internet. Mas você está de uma forma correta, você sabe se comunicar com o seu futuro cliente, você gera valor, você entrega conteúdo. Por isso que a gente fala, não é só vender, entende? É gerar conexão. Então entenda, é financeiro, é o marketing digital, é o atendimento, é pós-venda, é gestão, entenda. Às vezes você, como eu falei, você pode ser um especialista no produto ou serviço, mas e ser especialista na gestão quando você tem um colaborador, em saber administrar, em saber gerir? Você é aquele empreendedora que só está no operacional, você precisa estar no estratégico. É fato que quem está começando um negócio, você tem que se programar para que depois de um certo tempo você saia do operacional para poder ir no estratégico, isso é fato. Agora, se você está 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos e está só no operacional e tem aquela mentalidade de ser dono do negócio, estar 12 horas, 14, 16 horas por dia no trabalho, alguma coisa está errada. Como eu falei, no início é necessário você estar 10, 12 horas, porque é você só, né? É o eu empresa. Às vezes você contratou alguém, o seu primeiro colaborador, a sua primeira colaboradora, então para ajustar, passar alguns pontos, estar no dia a dia, mas depois de um certo tempo, você precisa ter um tempo para você buscar conhecimento, ser mais estrategista, saber aplicar, saber investir, o que eu tenho que mudar, para que a sua empresa possa sempre estar subindo de patamar, para que você possa chegar no momento certo, vou contratar mais um, vou contratar mais um. Por isso tem muitas empresas que, independentemente da economia, estão sempre escalando, e outras empresas no mesmo segmento, como eu falei no início, estão infelizmente caindo e fechando as portas. Olha só um dado que eu vou passar para vocês. Só em 2024, mais de 840 mil empresas fecharam as portas no Brasil. No Brasil. Nos Estados Unidos, no primeiro trimestre de 2024, mais de 20 mil empresas fecharam as portas. Percebe? Uma é o Brasil, o outro é Estados Unidos. Moeda forte, dólar, e outra a moeda desvalorizada, o real. Mas, independentemente disso, de moeda, muitas empresas fecharam as portas. Então, percebe, não é questão de economia. Se é esquerda, direita, não importa. Mas por que muitas empresas permanecem?
Então você tem que ser estrategista. Por isso que eu costumo falar o seguinte: nem todo dono de negócio é empreendedor. E nem todo empreendedor tem um CNPJ, sabia? Porque é questão de mentalidade. Quando você cria um negócio, você tem convicção, você acredita, então você vai para cima. Só que você vai para cima com estratégia e sabedoria. E quando você implementou, colocou, ativou o seu negócio, você tem que buscar o quê? Uma melhor gestão, melhores estratégias, melhores oportunidades para que você possa sempre permanecer. O que tem de novo? O que tem de novidade? Para que você não fique olhando para a grama do vizinho. Entenda? Isso é muito importante para você. Então, eu queria deixar isso para você aqui no nosso canal no YouTube, Mente Marketing. Esteja com a gente. Deixe um comentário, curte, compartilha. Estaremos toda semana subindo vários vídeos, né? Muitos conteúdos para com certeza trazer muitas novidades para você. Um grande abraço e até lá.